Eu sei que o que não faltam são devs querendo vir morar aqui em Portugal e, obviamente, trabalhando na área, né? Com certeza, né? A Europa é um grande celeiro aí para a vinda de profissionais de tecnologia e Portugal, aqui para os brasileiros, é sempre uma primeira opção, né? Principalmente por conta da língua. Estando aqui em Portugal, a gente não podia perder a oportunidade. Chamamos então a Ana Carolina Buscinelli, que é uma recrutadora, mentora de carreira, tem experiência com mais de 15 anos recrutando no Brasil e também no exterior, né? Internacionalmente, profissionais. E não tem ninguém melhor do que ela para responder as nossas questões. Então a gente fez um compiladão aqui de várias questões. Se você tem interesse aí em atuar na Europa, em Portugal, com certeza esse vídeo aí, ó, é para você. E seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do Código Fonte TV para lá de especial, porque estamos gravando diretamente de Portugal, onde nós vamos conversar com a Ana para te trazer informações sobre o mercado. E vamos descobrir qual é o perfil profissional que é o mais desejado por aqui em Portugal e também na Europa. Vamos falar até quais são as linguagens mais demandadas por aqui também. Não vai faltar informação, né? Não, salário, perfil, mercado de trabalho, qual é a demanda que tem aqui para Portugal e as dicas preciosas para vir para cá, né? E diferenças, né? Entre linguagem, culturais, tudo isso a gente vai perguntar para ela, até para a gente poder entender também, né? Quem sabe a gente também vem morar aqui em Portugal, né? Qualificação profissional não surpreende ninguém, né? Se a régua no Brasil já está mais alta, daqui com certeza vai estar também. O que às vezes pode pegar um pouquinho desprevenido é justamente saber o inglês. A gente acha que falar português em Portugal vai nos bastar. E não é o que acontece. A gente percebeu, olhando aqui a cidade, entrando nos comércios e tudo, muita gente fala inglês realmente, então faz parte da cidade, faz parte do país. E então a gente realmente tem que estar preparado nisso. Por isso que a gente sempre indica a Alura, porque lá você pode escolher uma formação, e aí a dica é você encontrar aí justamente esses perfis que a gente está conversando aqui, encontra ali numa formação, você se especializa e também tem uma Alura Línguas dentro do plano da Alura, e aí você pode desenvolver o seu inglês especificamente para trabalhar com desenvolvimento. E usando o nosso link que está na descrição, você ainda garante um desconto. Se eu quiser vir trabalhar aqui em Portugal, será que eu tenho perfil profissional para isso? Engenheiros de software, sempre uma demanda constante e recorrente, com preferência para algumas linguagens de programação do que outras, e isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Para além dos engenheiros de software, também profissionais que trabalham com cloud, DevOps, SRE, infra, também são profissionais muito requisitados por aqui. Profissionais da área de dados, quer seja data science, quer seja engenheiros de dados. E uma demanda que eu venho percebendo que tem crescido muito é a demanda por profissionais que trabalham com segurança da informação. Até por conta do cenário global, das ameaças, enfim. Aqui a gente tem uma lei de proteção de dados muito severa. Então esses profissionais vêm ganhando espaço, né, e vêm tendo oportunidades por aqui também. Independentemente de que área o profissional atue, ele precisa vir para cá com inglês, mínimo B2. Então é um inglês que ele consegue se fazer entender, se comunicar e entender também, porque para além das empresas que são nacionais, os times são internacionais, a grande maioria, e também, obviamente, temos empresas principalmente da Europa, aqui em Portugal, e o inglês acaba sendo super importante e requisito obrigatório. Já vi casos de profissionais que vieram para cá, para Portugal, com um currículo impecável, com uma experiência incrível, e tiveram muita dificuldade de conseguir trabalho porque não tinham inglês, né? Não adianta vir com inglês técnico, tem que vir realmente com um inglês mínimo B2. Para além disso, profissionais que tenham mais de 5, 6 anos de experiência acabam sendo mais desejados, né? Eles gostam muito de especialistas, né? Ou seja, aquele profissional que ele realmente tem a experiência naquela linguagem de programação, trabalhou bastante tempo com aquela linguagem. Então, isso aqui é algo que eles apreciam. Para além da questão da senioridade e do inglês, graduação, certificação também é outro requisito que eles não só valorizam e muitas vezes é obrigatório. Em termos de soft skills, aqui nós temos um cenário que é um cenário onde eles gostam de profissionais que sejam consistentes, que tenham autonomia, que se adaptem bem, não só à cultura, às demandas todas. Então, eles acabam preferindo profissionais que tenham essas soft skills, né? Então, uma maturidade maior, uma constância, acaba sendo algo bem valorizado por aqui. E quais seriam as linguagens ou os frameworks mais requisitados em Portugal? Então, pensando no back-end, sem dúvida, profissionais que tenham experiência
e atuam com a linguagem Java ou .NET. Por quê? Porque aqui nós temos várias empresas do segmento da área da banca, que são bancos, ou do segmento de seguros, telecom. São empresas que ainda têm os seus sistemas legados e que estão em processo de inovação, de transformação. Então, elas precisam de profissionais que tenham já expertise e que já trabalhem com arquiteturas, microserviços, para contribuir com esse processo de transformação que elas estão passando. E aí acaba que esses sistemas foram ali programados, desenvolvidos em Java, .NET, enfim. Então, são profissionais que acabam sendo mais requisitados. Isso não quer dizer que nós não tenhamos vagas para profissionais que trabalham com Python, com Node, mas Java e .NET acabam sendo o maior número de vagas por aqui. Pensando também já nesse processo, né, de inovação, e aí olhando para os profissionais que trabalham com cloud, os DevOps, profissionais de infra e tal, também tem uma demanda muito grande, porque essas empresas precisam, no seu processo de inovação, então precisam criar ali as automações, precisam desenvolver as pipelines CI/CD, precisam começar a trabalhar com cloud, então esses profissionais acabam sendo essenciais nesse processo. Já no front-end, aqui, tanto JavaScript como TypeScript acabam sendo importantes também, mas principalmente o profissional que trabalha com React. Então, aqui é o framework mais utilizado pelas empresas, né? Então, quando a gente pensa num profissional que atue no front-end, eles pedem muita experiência com React. Outros profissionais que acabam também tendo demanda são os full stacks. Não vou dizer que são grandes demandas, mas normalmente eles pedem um profissional que tem uma boa experiência no back-end, mas que também consiga desenrolar ali no front. Isso também é comum. Majoritariamente, pensando num full stack, o back-end é predominante. E como são as oportunidades em outras áreas da tecnologia? Então, demandas para a área de produto, profissionais que têm experiência como Product Managers, profissionais que trabalham como POs, também são bem requisitados por aqui. Gestor de projetos também. Então, essa área de produtos é uma área que sempre tem boas oportunidades. Também vejo oportunidades para a área de suporte aplicacional, que não é um cargo muito comum no Brasil. E aqui a gente tem bastante demanda por conta do segmento financeiro ou a área da banca. Então, são profissionais que trabalham dando suporte na aplicação, principalmente quem tem experiência com Java ou .NET. E tem também profissionais da área de designer, né, pensando ali nos UX, UIs. Existem oportunidades, mas eu vejo que ainda é tímida, né? Então eu vejo que ainda não tem tanta expressão assim. Reforçando que para esses profissionais também, quer sejam da área de produtos, enfim, designers, inglês também, requisito obrigatório. E atualmente, em 2025, você olhar como é que está o mercado para desenvolvedores de softwares por aqui? Já houve um crescimento de mais de 22% de postos de trabalho, ou seja, de oportunidade de trabalho, e esse é um aumento de 22%. Foi maior se comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Então, como eu disse anteriormente, né, profissionais sêniores que têm inglês, que são qualificados, tem muita oportunidade por aqui. Pensando em cenário europeu, a mesma coisa. Então, a projeção até 2026 também é de aumento de postos de trabalho, de oportunidades, principalmente, né, para profissionais que vêm da engenharia de software, para profissionais da área de dados, profissionais de segurança da informação, ou mesmo de inteligência artificial, que também é outra área que vem crescendo bastante por aqui. Então, a gente vê um cenário promissor, mas também uma dificuldade muito grande de conseguir contratar esses profissionais por conta da qualificação, né? Então, você tem muito mais oportunidades do que talentos que possam cumprir com os requisitos dessas vagas. E eu sinto muito isso no meu dia a dia. Então, algumas vagas abrem e ficam semanas abertas e as empresas com muita dificuldade de contratar. E eu vejo que isso é uma realidade para todos aqui, para as empresas aqui, para as consultorias daqui. Então, o profissional que tem qualificação, que fala inglês e que vem para cá, que decide vir para cá, não vai faltar trabalho, não. E como será que funciona o processo típico de empresas portuguesas para contratar desenvolvedores? Será que é parecido com o brasileiro? A maior parte das oportunidades são trabalhadas pelas consultorias, que aqui levam o nome de consultoras. Então, tanto o mercado em Portugal quanto o europeu, as contratações, na grande maioria, elas acabam acontecendo via consultorias. Isso quer dizer o quê? Que boa parte dos contratos de trabalho acabam sendo mediados por consultorias, então o profissional vai trabalhar no modelo de outsourcing, ou seja, eu sou contratado pela consultoria e vou ficar alocado no projeto, no cliente final. Então, hoje, quando o profissional
vem para Portugal ou pensa numa oportunidade na Europa, ele vai ter que passar pela sabatina de entrevistas das consultorias. Por quê? Porque as empresas, clientes finais, elas acabam não tendo um RH tão eficaz e tão estratégico quando a gente pensa na contratação de profissionais. Um pouco diferente do Brasil, que a gente tem espaço para todo mundo, então você tem consultoria, você tem empresas, você tem startups, clientes finais. Aqui é como se 90%, 95% desses processos ficassem na mão dessas consultorias. E quem abre as vagas e quem entrega, né, o projeto para o RH ou para o profissional de recrutamento trabalhar é o comercial. Se no Brasil a gente tem um processo seletivo que ele chega para o RH e o RH acaba tendo um certo controle ali daquelas vagas, então consegue pensar junto com o cliente, discutir os job descriptions, quais são os profissionais importantes, que características, né, aquela vaga precisa ter, enfim. Aqui não. Essa vaga chega pelo comercial e aí o recrutador precisa trabalhar e encontrar esse profissional. E imaginem que uma mesma empresa aqui contrata ou homologa uma série de consultorias. Então a mesma vaga que a consultoria que eu trabalha, né, tá trabalhando ali, ela existe para outras consultorias também. Então você pode correr o risco de fazer mais de 1, 2, 3 entrevistas para uma mesma vaga, para o mesmo cliente final. Então acaba que é muito desgastante esse processo da perspectiva do profissional, que ele tem pouca visibilidade do que está acontecendo. São poucas as empresas aqui que abrem qual que é o cliente. Então é algo que acaba sendo muito diferente do Brasil. Então esse é um dos pontos que eu diria que o profissional precisa se atentar. Então, você está em Portugal, você já começou a enviar os seus currículos, já começou a aquecer ali para os processos seletivos e começa a ser abordado ou começa a ter oportunidade de participar de entrevistas. Esse primeiro contato, como eu disse, vai ser via consultorias, né? Então, profissionais, os IT recruiters vão entrar em contato com você para validar as suas competências técnicas e fazer, né, uma comparação com as vagas que eles estão trabalhando. Essa primeira conversa é uma conversa mais de validação com esse IT recruiter. E que, na verdade, você já precisa ter ali, né, um preparo para que você não seja excluído do processo antes mesmo do teu currículo ou da tua candidatura chegar na mão do cliente. Então, essas validações são feitas pelos recrutadores. E aqui, os recrutadores, eles vão olhar exatamente o que a vaga pede e vão buscar profissionais com aquele tempo de experiência, naquela linguagem, ou com aquelas certificações, com aquele inglês. Não tem muito espaço para a gente trazer ou apresentar um profissional que nós brasileiros sabemos que às vezes ele não cumpre todos os pré-requisitos, mas que ele está apto para trabalhar naquela vaga. Aqui não. Aqui assim, ou você cumpre os requisitos ou você está fora. Infelizmente. Falo que é muito books on the table em alguns cenários, né? Então, o teu currículo e a tua performance na entrevista, ela precisa ser muito assertiva. Você precisa descrever e trazer exatamente as tuas competências e as tuas experiências olhando para aquela vaga. Então, eu costumo dizer que o teu depara tem que ser muito assertivo. Então, isso já é uma primeira dificuldade, muitas vezes, que eu vejo que os brasileiros encontram. Porque no Brasil, você tem uma outra leitura desse profissional. Apesar de serem entrevistas muito técnicas, a maneira de você identificar e validar é diferente. Então, esse já é um primeiro ponto que os profissionais brasileiros têm dificuldade. O segundo ponto é a comunicação, a assertividade, a formalidade nos processos. Então, os brasileiros, eles acabam sendo mais expansivos, eles acabam sendo mais prolixos muitas vezes, eles dão muitas voltas para falar da trajetória deles. E aqui, o português, ou mesmo o europeu, eles são muito objetivos, muito assertivos, né? Então, eles têm aquele tempo para validar, não sobra muito espaço para ficar conversando, para ficar contando e tal, coisa que no Brasil é super comum e válido. Aqui, você tem que ser assertivo para conseguir ter sucesso nessa primeira etapa. E agora que você já sabe que provavelmente as primeiras entrevistas que você fará aqui em Portugal será com os IT recruiters das consultorias. Então é importante que você estude o que aquela vaga pede, quais são as tecnologias, experiências, se tem certificações, para que você possa, no momento da entrevista, falar exatamente o que o recrutador quer ouvir, ou seja, responder aqueles requisitos de uma forma assertiva e objetiva. Essa é a primeira dica. Porque o recrutador precisa validar as suas experiências. Muitas vezes, se aquela vaga pede inglês, é muito provável também que o recrutador faça
um teste de inglês e conversa um pouco com você em inglês para validar se você realmente atende ao nível de inglês requerido pela vaga. Depois disso, o recrutador vai entender expectativas salariais, se elas estão de acordo com o que a vaga pede. Se tiver que ter alguma negociação ali, o próprio recrutador pode fazer isso, se não ele. Às vezes tem um profissional da área comercial que também acaba por ajudar nesse momento. A sua candidatura ela é enviada exatamente com o seu currículo, com um breve resumo daquilo que você conversou na entrevista e muito provavelmente a sua pretensão salarial. Se o cliente do lado de lá, ou seja, o requisitante da vaga, a empresa, o cliente final, entende que faz sentido ele conversar e querer entender e agendar uma entrevista com você, você passa então para o processo seletivo do cliente. Então você vai inaugurar, né, um novo momento, uma nova etapa. Essas etapas, normalmente, elas acabam sendo uma ou duas entrevistas, no máximo, técnicas com o solicitante da vaga ou com o gestor, que ali vai realmente querer entender quais são as suas competências técnicas. E aqui vale um ponto de atenção. Essas entrevistas, normalmente, com o gestor da vaga, elas são super técnicas. O gestor vai querer entender qual que é a sua lógica de programação, como é que você desenvolveu tal aplicação. Ele não quer saber o que você fez, ele quer saber como você fez. E muitas vezes aqui, o que vale é você compartilhar conhecimentos técnicos. Então, vale também dar uma lembrada nas aulas na faculdade, aqueles conceitos teóricos, porque aqui isso é sim perguntado e é super importante que você saiba responder. Não adianta só você dizer o que você fez, você tem que ter sim um embasamento técnico para se sair bem nessas entrevistas já com o cliente final. É tudo muito bonito em Portugal realmente, mas em relação ao custo de vida, qual seria o mínimo para conseguir viver bem aqui no país? Uma outra questão que é muito comum e até meio polêmica, assim, para os profissionais de tecnologia, os brasileiros, né, que estão pensando em vir para Portugal, ou quando eles se deparam, né, com os processos seletivos, com as oportunidades, e enfim, é a questão do salário. Então, muitas vezes eu ouvi, nossa, mas Portugal paga mal, nossa, não vou para Portugal, porque lá o salário tá muito abaixo, eu ganho mais no Brasil do que em Portugal e tal. Eu digo que sim, mas só que ao mesmo tempo é uma comparação que você compara banana com maçã, na minha ótica. E sobre os principais desafios que os brasileiros enfrentam ao vir para cá trabalhar em Portugal? Primeiro é com a cultura, porque muitos brasileiros pensam, Portugal, fala português, e acham que só porque aqui se fala o português, que é tudo igual, e não é igual, né? Então, primeiro que mesmo o português falado em Portugal e o português falado no Brasil, parece que são mais de 2.000 palavras que são diferentes, ou mesmo que existe num vocabulário, numa língua e não existe na outra, né? Já é um primeiro ponto de reflexão, né? Não é porque eu sou brasileiro que eu vou chegar aqui e eu falo supostamente a mesma língua que eu vou me dar bem. Não. Então tem a questão mesmo do idioma. Segundo, que é a questão cultural, né? Dos costumes, enfim. Os portugueses são europeus e os europeus são formais, né? Então, o brasileiro muitas vezes chega aqui e com o jeito, né, dele mais expansivo, como eu disse, dependendo da realidade que ele vem, ele acaba enfrentando obstáculos, porque ele acaba sendo julgado, ele acaba sendo peraí, então tem uma dificuldade também, muitas vezes, de adaptação, né, a essa nova cultura. Vai mudar para Portugal? Venha desprendido, sabe? Venha aberto a uma nova cultura, um novo jeito de estar no mundo. Não é porque a língua favorece que a gente tem que vir para cá com os mesmos costumes que a gente tinha no Brasil. E isso se implica no trabalho também, né? Então, assim, fique atento, perceba, observe, né? Como é que as pessoas se relacionam, qual que é a formalidade que elas têm. Aqui, o você, que para nós é impessoal, para eles o você é extremamente formal. E, ao mesmo tempo, eles se tratam por tu, mas o tu, eles só se tratam quando eles se conhecem, quando eles têm uma certa intimidade. Então, assim, como é que você vai chegar? Óbvio, você vai falar o teu português do Brasil, mas assim, perceba essas nuances. Então, eu acho que isso é uma dificuldade, né? Eu acho que é a maior dificuldade, na verdade, porque de resto, assim, tem muitos brasileiros em Portugal. Portugal consome muito a nossa cultura, a nossa música, a nossa comida. Então, eu acho que com relação a essas questões, né, a gente nem encontra tanta dificuldade. Mas eu acho que é uma adequação, acho que isso é o mais importante, o mais crucial quando a gente vem para Portugal.
É essa adequação, né, que muitos brasileiros não levam em consideração e acabam aqui encontrando dificuldade. Eu adorei saber de tudo que você falou até agora. Mas aí tem alguma dica assim que você considera matadora para quem segue a gente? E se você já tomou a decisão e quer vir para Portugal, então, primeira dica que eu dou, dá uma olhada, vai começar a pesquisar as vagas, as empresas, entenda quais são os pré-requisitos e veja se você está apto para essas vagas. Então, se você atende aos pré-requisitos, não adianta vir para cá, como eu já disse, com metade dos pré-requisitos, porque aqui a exigência é grande, então você vai ter dificuldade. Então se prepare, é melhor você vir preparado e planejado e conseguir uma boa oportunidade de trabalho do que você simplesmente vir com mais ou menos ali do que as vagas pedem, ou meio capenga e chegar aqui vendo o que dá. Então é melhor você até ficar um tempo no Brasil, que seja, para você se planejar, se organizar e se preparar para você chegar aqui já preparado para concorrer a essas vagas, do que você vir e tentar, sendo que você não tem as qualificações, pelo menos as obrigatórias para sua área de atuação. Então essa é a primeira dica, sabe? Mapeia, entenda. E a segunda dica é, estou ok, consigo concorrer às vagas. Se eu estivesse em Portugal, com certeza eu teria oportunidades. Então começa a estudar, começa a entender como é que é o país, sabe? Faz uma imersão, assim, sabe? Para você, de fato, se perguntar se para além da empregabilidade, se você iria se adaptar, se você vai gostar. Então, pesquise educação, saúde, clima, né, comida, se você vem sozinho, se você não vem, custo de vida, né? Então, onde você iria morar, quais são os transportes, você vai precisar de carro, não vai precisar. Então, assim, se questione, se pergunte, vá e se aprofunde, né? Porque vir preparado faz toda a diferença no seu processo de adaptação. Então, é o que eu recomendo sempre para os profissionais que me procuram, que têm interesse de vir para Portugal, para fazer essa imersão, para realmente entender se, para além da questão do trabalho, se de verdade Portugal é o país que você tem vontade de estar e se adaptaria, né? E tudo bem se não, tá tudo certo, só não venha para cá para descobrir aqui, ok? Ana, muito obrigada por todas as informações que você passou. Acho que, sem dúvida nenhuma, enriqueceu, assim, extremamente o nosso vídeo. Se você não conhecia a Ana ou ainda não seguia, o que eu acho difícil, até porque ela é extremamente reconhecida, nós vamos deixar o link do LinkedIn aqui. Então, segue, porque lá também ela traz cada dica extremamente preciosa. Ela publica bastante coisa, além de oportunidades, ela dá dicas muito preciosas aí para esse mundo aí do recrutamento. Então, se você gostou, deixa o like no vídeo, comenta se você trabalha em Portugal, quais são as suas dicas também, a gente quer saber se você é desenvolvedor, em qual região você atua, se você vê o mercado também em expansão, qual é a demanda aí da sua região, que isso é muito importante. Se inscreve no canal também, porque a gente quer dar mais dicas também de outros países, né? A gente gostou muito de vir aqui a Portugal, queremos conhecer outros países. Qual outro país? Diz pra gente nos comentários qual outro país que você gostaria que nós visitássemos e trouxéssemos informações, hein, Gabriel? Vamos fazer um tour mundial? Olha, só que em Portugal a gente recebeu o convite até para ir para a Lituânia, tá vendo? Para conhecer a Lituânia. Então, a gente quer também ir em outros países para conhecer o mercado e saber como funciona também cada lugar, né? A parte de tecnologia. Então, se você gostou, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.